volta um juízo e justiça que será executado pelo Senhor. Capítulo 36 até o 39, o profeta relata a história de Ezequias, rei Ezequias, tanto no episódio da invasão por Senaqueribe e o livramento que Deus deu quando enviou um anjo para matar 185 mil dos assírios, quanto da sua cura, quando ele foi avisado por Deus que morreria, mas ao orar ao Senhor, Deus lhe multiplicou mais 15 anos de vida. A partir do capítulo 40, o profeta ele transmite uma mensagem de restauração e de restituição. Há uma promessa de Deus para a nação, de que haverá um tempo novo, onde o Senhor será exaltado no meio do povo, e o Senhor restaurará a vida do povo a Ele, e o povo que foi levado para o cativeiro, por ter se distanciado e abandonado os preceitos do Senhor, voltará para a sua presença pela obra que o Senhor realizará, de restaurar a vida do povo a Ele, e o povo passar a viver na sua presença. Dentre estas promessas, mesmo no capítulo 40, os primeiros versículos, Deus está falando sobre a vinda de Jesus, voz do que clama no deserto, preparai o caminho. Então o profeta Isaías, a partir do capítulo 40, é usado por Deus para transmitir uma mensagem de restauração ao povo. O profeta Isaías, ele vive muitos anos antes do que está acontecendo com o povo para esta leitura. O profeta profetiza para a nação dizendo que eles serão levados para o cativeiro, porque não deram ouvidos a todos os profetas que Deus havia levantado para despertá-los a voltar-se para Deus, a abandonar os seus erros e os seus caminhos tortuosos e voltar à obediência na palavra do Senhor e ao temor do Senhor. Por não terem dado ouvidos, o tempo de Deus para o juízo e a justiça chegará, e então o povo será levado para o cativeiro. O profeta profetiza isso mais de 100 anos antes, e o povo é levado para o cativeiro babilônico e vai viver lá por 70 anos. Quando eles chegam no cativeiro, eles são agora, de alguma forma, há um homem ali que tenta trazer uma certa alegria diante de tudo aquilo que eles estavam vivendo. Eles são arrancados das suas terras, arrancados das suas famílias, levados para uma terra distante, e quando chegam lá tem um profeta que não é do Senhor, que começa a profetizar para o povo. Esse cativeiro vai durar somente 2 anos, não se preocupem, isso aqui vai ser coisa rápida. Quando chega a notícia ao profeta Jeremias, o profeta Jeremias, orientado por Deus, escreve carta para o povo dizendo assim: olha, não será assim, esse cativeiro vai ser longo, são 70 anos, então plantem pomares, construam casas, deem as vossas filhas e os vossos filhos em casamento, busquem a paz da cidade, porque se a cidade estiver em paz, vocês também viverão em paz. Então se acomodem aí e passem a viver entendendo que será um tempo longo, mas busquem viver nesta terra em paz e viver aí como se as coisas estivessem acontecendo normalmente. Não vivam frustrados, cabisbaixo, vendo o tempo passar sem fazer nada. Vivam as suas vidas, porque vai ser um tempo longo, mas quem está no controle de tudo é o Senhor. O Salmo de número 137 é um salmo que vai retratar muito bem o sentimento deste povo no cativeiro. É um salmo onde o povo vai dizer o seguinte: quando estávamos lá junto aos rios da Babilônia, os nossos inimigos nos pediam: cante-nos, cante-nos as canções que vocês entoavam em Jerusalém, alegrem-nos com as vossas canções. E eles então declaram no Salmo 137: como cantar diante daquilo que nós estamos vivenciando? Então pegamos as nossas harpas e os nossos instrumentos e os penduramos, porque não havia motivação, não havia graça para cantar
Isaías. Quem escreve esta palavra que acabamos de ler é o profeta Isaías. E o profeta Isaías viveu muitos anos antes. A Bíblia diz que Deus toma as coisas que não são como se elas já existissem. Deus fala daquilo que não existe como se já fosse fato real e já fosse algo existente. E exatamente isso que está acontecendo. O profeta está profetizando para um povo que ainda será levado para o cativeiro, mas também está profetizando para um povo que já estará no cativeiro. Para o povo que será levado para o cativeiro, ele profetiza: o tempo de justiça de Deus chegará na terra, e o Senhor os tirará desta terra onde ele vos plantou, e vocês serão levados para o cativeiro, porque não deram ouvidos à palavra do Senhor. Promessa de Deus, profecia dada por Deus, e no seu tempo fielmente ela aconteceu. O povo foi invadido pelos caldeus, levados para o cativeiro, e estavam lá no cativeiro. E no cativeiro, para o povo do cativeiro, o profeta está escrevendo o salmo de número, ou melhor, o capítulo de número 40. O povo que está no cativeiro, vivendo esta situação de dor e de vergonha, de humilhação, estão sendo sugestionados a pensarem: o nosso Deus é menor do que o Deus dos caldeus. Os deuses da Babilônia são mais poderosos e mais fortes do que o nosso Deus. Por isso nós fomos derrotados e estamos aqui no cativeiro. E diante desta situação, porque a situação que nós vivemos, muitas das vezes, define a nossa fé em Deus. Tem situação que nós vivemos que nós nos prostramos ao ponto de deixar bem transparente diante da nossa posição que o nosso Deus é pequeno diante das circunstâncias que enfrentamos. Então, diante deste sugestionamento, o profeta está escrevendo esta palavra. E ele então, no versículo 7 e 8, ele diz assim: seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. O que foi dito pela boca do Eterno vai acontecer, independente da resistência a ela, independente de quem tente se colocar diante dela, não terá poder para impedi-la, porque o que sai da boca dele vai se tornar realidade, e no tempo do Senhor acontecerá. E no versículo 10 ele faz essa pergunta para o povo do cativeiro. Pessoas que nasceram ali, estavam ali e não eram culpados de estarem lá. Os culpados foram os seus pais, foram os seus antepassados, que por não dar ouvido a Deus, Deus os levou para o cativeiro. Eles que estão vivendo lá, e também aqueles que foram para o cativeiro, estão vivendo essa situação de dor e se sentindo abandonado e sozinho. A este povo o profeta está escrevendo o capítulo 40 e dizendo: a palavra do Senhor se cumprirá, tanto para o mal sobre o povo, quanto para a restauração e restituição. Há uma pergunta então que ele faz a quem está no cativeiro: quem é que pode colocar as águas na concha das suas mãos e mede com os palmos o tamanho, a extensão dos céus? Quando o profeta faz essa pergunta, ele não está falando de determinadas águas, ele está falando de todas as águas que contém o nosso planeta. Águas dos lençóis freáticos, águas dos rios, dos mares, dos lagos, águas que estão em cima, todas as águas. Você sabe perfeitamente que o nosso planeta, ele contém 25% de terras e 75% de águas, e o profeta está dizendo: quem é como o nosso Deus, que consegue colocar toda a água do planeta na
não pertencia ao povo de Israel, ela declarou o seguinte aos espias que foram espiar Jericó: o vosso Deus é Deus em cima nos céus e é Deus embaixo na terra. Ela não viu milagre, não presenciou milagre, não viu nada acontecer, mas ouviu falar. E quando ela ouviu falar, ela passou a entender: quem age desta forma, quem entra no Egito e derrota os deuses do Egito, quem vence Faraó como venceu, quem abre as águas do Mar Vermelho, quem dá vitória contra os amorreus do outro lado do Jordão, quem faz o que este Deus faz, não é um Deus limitado a nada. Ele simplesmente faz o que quer, onde Ele quer, nos céus e na terra. Ele pode todas as coisas. Ele é o Senhor do universo. E agora Deus está usando o profeta para falar com esse povo: quem é como o Senhor, que se assenta sobre o globo da terra? Os moradores são para Ele como gafanhotos. Quem é que desenrola os céus como se fosse uma cortina e faz dele a sua habitação? Eu não li todo o capítulo, mas o capítulo ainda diz mais: as nações são para Ele como uma gota de água em um balde derramado. Os príncipes não são nada, mal são plantados e já são arrancados. O seu tempo passa e eles se vão, e só ficam as lembranças. E isso, quando ficam, eles não são nada diante do Senhor. Diante de um povo que se sente derrotado, frustrado, humilhado, envergonhado, o Senhor está dizendo: quem é que pode fazer o que o vosso Deus faz? Enquanto o povo estava lá sofrendo, Deus estava nos palácios da Babilônia, usando Daniel, usando aqueles 3 moços. Nabucodonosor mandou erguer uma estátua e colocar todos para se prostrarem diante dela, mas teve 3 que não se prostrou, e ele pôde ver na vida daqueles 3 que o Deus dos céus, a quem os israelenses ou israelitas, os judeus serviam, era Deus que dava livramento. Precisou de mais, e Deus foi lá, arrancou do trono, fez ele passar um tempo comendo capim como as bestas feras do campo, até reconhecer que o Senhor é Deus. É devolvido a ele o trono, e ele então manda carta para todas as suas províncias, dizendo: o Deus de Israel é o único e verdadeiro Deus, o seu domínio é eterno. Enquanto o povo estava lá se sentindo derrotado, envergonhado, Deus estava dizendo nos palácios da Babilônia: quem governa sou eu, quem manda sou eu, quem tem o governo e o controle, o domínio sou eu. Eleio e Jamélia. O profeta ainda diz mais: quem é que tem o controle dos exércitos ou do exército de estrelas e conhece todas pelo nome, e quando as chama, nenhuma delas falta ao seu chamado? Quando esses que escreveram a Bíblia naquela época, eles não tinham menção, eles não faziam ideia do tamanho que é o universo. A visão deles para o universo era muito limitada. Hoje nós sabemos, pelo avanço da ciência, a quantidade, não a quantidade, mas o inúmeros de galáxias, de estrelas e de extensão do universo, que eles não faziam menção, nem ideia, mas ele estava dizendo para o povo: ele conhece cada estrela pelo nome. Se ele chamar, elas se apresentam diante dele. Quem é que pode, como este Deus, fazer o que este Deus faz, tomando do nada as coisas e que passam a existir a partir da sua palavra? Mês de agosto eu estava lá em Padre Miguel,
E eu estava conversando com o pastor da igreja. E esse pastor da igreja me contou um testemunho de como Deus arrancou eles de um local onde só tinham 80 pessoas para um espaço que acredito comporte lá talvez umas 1.000 a 2.000 pessoas. Como Deus fez isso, mas eu não vou contar este milagre aqui hoje. Mas uma coisa me chamou muita atenção no seu testemunho. Eles estando indo em uma das vezes para a região dos lagos, foi procurado lá por uma senhora de 80 anos de idade. E ela o chamou e disse assim: o senhor é pastor daquela igreja onde tinha um cinema lá em Padre Miguel? E ele disse: sim, sou eu. Então deixa eu te contar um testemunho. Eu tinha 15 anos de idade. Meu pai parou com o carro dele em frente a este cinema. O nome dele era Herculano, pastoreava aquela região. E me disse assim: eu não estarei vivo entre vocês. Deus vai ter já me levado para agora. Mas você será testemunha do que Deus vai fazer. Apontou para aquele cinema e disse assim: este cinema será uma igreja. Deus vai abrir uma igreja aqui. 65 anos depois, ela estava lá testificando do que Deus falou e cumpriu. Talvez alguém hoje diga assim: ah, mas profetizar que o cinema vai virar igreja, hoje é fácil, né? Se alguém te apontar um cinema aí e dizer: ah, isso aqui vai ser uma igreja, você não vai ter dificuldade de acreditar, porque muitos e muitos cinemas hoje são igrejas. Mas há 65 anos atrás não tinha cinema virando igreja. E este cinema estava em alta. Ele tinha sido há pouco tempo construído e estava lá como ponto máximo daquela região. Aí Deus estava dizendo: este cinema será uma igreja. Quem tinha a chave daquele cinema tinha a chave há 20 anos. E quando o pastor foi lá e disse: olha, eu tenho dinheiro, não tenho nada, mas Deus falou que isso aqui vai ser uma igreja. Ele virou e disse assim: por isso que eu estou há 20 anos aqui e nada que eu quis fazer neste local eu consegui. Nada deu certo. Estava parado, cheio de entulho, porque nada que ele tentou ele conseguiu fazer. Pegou a chave, entregou para o pastor, deu ao pastor, chamou o pessoal em volta e disse: ó, isso aqui agora vai ser uma igreja, isso aqui é um pastor. Eu vou ficar muito aborrecido, hein, se vocês virarem casa com o pastor aqui. Como o pessoal já sabia quem era, todo mundo ficou pianinho. O pastor abriu a igreja e está lá. 65 anos depois que Deus falou, diante de uma realidade que não era nossa e onde nenhum cinema estava se tornando igreja, Deus falou. 65 anos, uma senhora de 80 anos, Deus manteve ela viva e promoveu o encontro com o pastor. É o senhor que é o pastor lá próximo onde ela mora, na região dos lagos, só para ela testificar. A boca do Senhor o disse, e há 65 anos atrás ela ouviu, e agora ela pode testificar. Deus cumpriu. Deus fala e Deus faz, Deus cumpre. E o profeta está anunciando para aquele povo ali: olha, o Senhor ainda é o mesmo, quem tem o controle é Ele que os trouxe para cá e Ele os tirará daí. É Ele quem governa, quem é como Ele. Então, para nós encerrarmos, versículos, os últimos versículos, ele está encaminhando para terminar o capítulo. E então ele diz assim: não ouvistes? O Senhor multiplica forças ao que não tem nenhum vigor. Quanto é 1 vezes 0? Hein? 5 vezes 0. 50. 100 vezes 0. E qualquer número multiplicado a 0 é 0. Mas o Senhor pega o 0 e quando Ele multiplica, deixa de ser 0. Qualquer coisa inanimada, parada,
O profeta está dizendo o seguinte: espere nele, porque quem espera nele anda sem se cansar. Nós paramos a nossa caminhada porque nos cansamos. Você se cansa e você precisa descansar. Mas quem não se cansa anda direto. Para quem espera em Deus. Quem espera em Deus anda direto sem parar para descansar. Quem não espera para descansar. Às vezes quer descansar mais do que precisava e fica ali prostrado e frustrado, estagnado. Mas quem espera não, vai andando. Continua esperando, vai correndo. Continua esperando, chega o ponto de voar. Quem anda chega em determinado tempo. Quem corre chega mais depressa. Agora quem voa chega muito mais rápido ainda. O profeta estava aconselhando ao povo: espere em Deus, porque se as suas forças acabarem, Ele te renovará, e você vai caminhar, vai correr, vai voar até tomar posse daquilo que Deus tem para a sua vida. O profeta estava aconselhando ao povo: olhe para Deus, não olhe para o rei da Babilônia, não olhe para o rei da Média nem da Pérsia, não olhe para as circunstâncias em volta, não olhe para o que está acontecendo, olhe para Deus, porque é Ele que está controlando e governando, é Ele que está no comando. Não importa quem está determinando sobre as circunstâncias em volta de você, isso tudo aí está no controle de Deus. Quando Ele quer, Ele acaba com tudo, Ele muda o cenário, o cativeiro. Espera em Deus, pois Ele é poderoso para fazer milagre, e Ele ainda é o mesmo, Ele não mudou. Ele opera, Ele abre porta, Ele faz acontecer. Eu tenho certeza que você nesta noite tem testemunho de vitória, já viveu, já experimentou, já vivenciou o milagre da parte de Deus, e você sabe quem Ele é. Mas às vezes somos sugestionados a esquecer tudo que Deus fez e tudo que já recebemos, para ficar chorando e lamentando diante das circunstâncias. Tire os teus olhos da realidade que te mostram derrota, olhe para o eterno, porque Ele ainda é o mesmo, e Ele tem todo o poder. É Ele que pode mudar o cenário da tua história. Ouve falhas. Você pode sair daqui hoje de posse de bênção, você pode sair daqui hoje de posse de vitória. Esta semana pode ser uma semana de resposta, uma semana de mudança, uma semana de quebra de barreira. É uma semana onde o Senhor vai se manifestar em glória, e você vai saber: Ele está no controle, Ele não mudou, Ele ainda é o mesmo. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus. Amém. Ele é o mesmo, Ele está presente, Ele está falando. Glórias a Jesus. Eu não sei, irmãos, mas pela palavra que foi falada, Deus, muito obrigado, meu essa Pai. semana vai ser difícil para alguém, mas Deus já falou que vai te dar vitória. Nada é impossível. Se você ainda não tem Jesus e crê nesta palavra e quer fazer hoje um pacto, uma aliança com Deus, vem aqui que nós vamos orar pela sua vida. Ah, pastor, para mim não há mais jeito. Tem jeito sim. Deus tudo pode. Glórias ao Senhor, Salvador Jesus. Tem aqui alguém que deu crédito a esta palavra e quer agora fazer uma aliança com Deus. Levanta a sua mão ou vem aqui, porque Deus hoje te trouxe aqui porque Ele sabe a tua necessidade. Eu creio. Pastor, eu não tenho necessidade de nada. Pode ser até agora este momento. Eu não sei daqui a 5 minutos ou 1 minuto que vai acontecer. Mas lembra-te do que Deus te falou nesta noite, certo? Porque tudo Ele pode. Glórias a Jesus. Quando o irmão estava falando aqui a respeito da grandeza de Deus, do poder sobre as estrelas, você já pensou
Cada estrela tem o seu nome. Vem cá, faz isso, né? Nós vemos na palavra de Deus, ele deu ordem à estrela da alva quando Jesus nasceu, né? E lá foi a estrela chegando sobre ali onde Jesus estava, parou. Os magos viram a estrela que apareceu lá no Oriente e vieram atrás e viram a estrela parada no lugar onde Jesus nasceu. Hoje para nós, irmãos, não importa muito essa estrela, mas o que importa é aquele que nasceu para nos dar vida. É Jesus, o Filho de Deus vivo. Glórias a Jesus, que te ama e tem uma obra na tua vida. Muitas vezes alguém diz: olha, Deus tinha uma obra na tua vida. Tudo bem, saía, não queria, mas um dia, através de um sonho, Deus me salvou. Um sonho. Eu quero dizer, eu morava aqui perto do Boulevard e eu estava dormindo. De repente, irmãos, eu via no sonho o pastor Augusto, eu já contei isso aqui. Um casal discutindo com ele a respeito da doutrina. Ele disse: olha, ao pastor Augusto falava assim: olha, eu estou falando a palavra de Deus, a doutrina que é da igreja que Deus deu, certo? Aí nisso, quando ele acabava de falar esta mensagem, ele dava um glória. Meu irmão, eu estava dormindo, como já falei,